Agora vai. Obrigado, gente. Então, a gente estava dizendo que o domingo é importante porque essa troca de vibrações entre nós é interessante. Não vou roubar o tempo da palestra apenas para entender que toda vez que a gente se encontra com boa vontade, essa energia gostosa é trocada entre nós. Nós, sentando do lado de um outro, esse amor divino é trocado. O passe já começa aí, quando estou hermanado de boa vontade. Esse amor e essa vibração é trocado entre todos. Isso é muito bom. Então, antes mesmo de começar o trabalho, a gente já está em trabalho espiritual, aqui entre nós. Então, vamos nos preparando. Elevemos o nosso pensamento a Deus para agradecer esse momento. Agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos juntos hoje, hermanando esse amor, recebendo do Pai Divino essa oportunidade de aprendizado, essa vibração divina, e que o conhecimento, as palavras que serão ditas hoje, entrem fundo no nosso coração, que os nossos sentimentos trabalhem as informações que virão para nós e que a gente consiga se transformar, não só pelas palavras ditas, mas por nossa própria vontade. Vontade de sermos melhores, de amarmos mais, de sermos melhores entre nós. Pai Divino, nesse instante, pedimos licença para iniciar os trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. O palestrante de hoje aqui é o Henrique, ele já está preparado para falar para a gente da porta estreita. Bom dia a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui, principalmente no domingo. É tão gostoso, né? Esse clima de paz, de harmonia, essa calmaria toda, até no ambiente, não é? Então a gente já se sente bem vindo aqui, já estamos mais descansados aí da correria da nossa semana, do nosso dia a dia. Então é sempre esse clima de paz, de harmonia. Claro que já foi preparado aqui desde muito antes da nossa chegada pela equipe espiritual para deixar essas boas energias. Então, os nossos amigos que nos escutam pela internet, é uma pena, quem puder, venha aqui, porque é sempre bom, né? Estarmos aqui nesse clima de paz, de harmonia. Claro que muitos não podem vir aqui, seja por distância ou motivo de doença, então vamos assistir pela internet. Mas, quando pudermos, vamos vir até aqui, né? Estarmos aqui todos juntos, como o Sérgio falou, né? Um ao lado do outro. Nós vamos emanando todo esse amor, toda essa boa energia que vai contagiando uns aos outros. E aí nós vamos nos sentindo melhores, vamos nos acalmando, vamos nos equilibrando, sentindo aquela paz e voltamos para as nossas casas melhores, não é mesmo? E que bom também que estamos aqui para cuidarmos do nosso espírito, para buscarmos uma compreensão para as nossas vidas. Porque, é claro, poderíamos, um domingo como esse, estarmos na nossa casa, com a nossa família, dormindo, ou indo ao parque, passeando, mas não. Decidimos vir aqui, decidimos ouvir a palestra, receber as bênçãos do passe que nos reequilibra. E por quê? Porque, de alguma forma, nós já despertamos para a realidade espiritual. Nós já nos damos conta de que a nossa vida não é apenas a questão material, o lado material de cuidarmos da nossa casa, de irmos para o trabalho, do trabalho para casa, ou para a nossa faculdade, para o estudo, para a escola, enfim. Que a nossa vida é muito mais do que isso. Não é verdade? Que nós precisamos, principalmente, cuidarmos do nosso espírito. Essa é a nossa verdadeira realidade, essa é a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então aqui é apenas uma escola, né? Apenas aquele lugar em que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, mas sabemos que essa nossa existência é passageira, é temporária. E como falamos, a verdadeira pátria é a pátria do espírito, a pátria espiritual, para onde nós em breve, não sabemos quando ainda, né? Cada um tem o seu momento, mas não demora muito, estaremos lá, até porque passa tão rápido, né, o tempo.
Se nós formos parar para pensar, o tempo voa, não é verdade? Então é muito importante nós já irmos nos preparando desde já. Então, por isso que as palestras aqui são sempre oportunas, não é? Todos os temas sempre são tão interessantes. Por quê? Porque eles vêm falar da nossa realidade, do nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos desafios, problemas, não é? Alguns momentos de angústia, de ansiedade, de dor, de dúvidas. Todos nós. E as palestras, o Evangelho do Mestre Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, sempre nos dão um caminho a seguir, é como uma bússola, né? Eles sempre mostram o nosso norte, o caminho que nós deveremos seguir. E principalmente naqueles momentos difíceis. Porque quando tudo está fácil, é tranquilo, não é? É fácil. Mas é justamente naqueles momentos difíceis, de dor, de dúvida, que nós precisamos nos lembrar de todas essas lições que nós aprendemos aqui, que ouvimos nas palestras, que lemos no Evangelho, que sempre vão nos auxiliar. Não é que nós vamos nos livrar das dores, dos problemas, eles fazem parte, até porque estamos aí no mundo material, mundo de expiação e de provas, estamos sujeitos às vicissitudes, não é? Aos problemas da matéria mesmo, isso faz parte, não é? Sentimos frios, sentimos calor, sentimos sede, eventualmente temos alguma doença, isso faz parte da matéria. Então nós vamos aprendendo a lidar com essas situações. É mais ou menos como na Olimpíada. Os atletas lá não se preparam, na verdade, não fazem vários exercícios, vários treinos até chegarem naquele momento da prova. Aliás, que belo exemplo esse das Paralimpíadas, não é verdade? Aqueles atletas com tantas limitações, com tantas dificuldades, estão lá, não é? Treinando, não é? Participando daquele evento tão bonito, para nos dar uma lição também. Nós tantas vezes reclamamos das nossas vidas, dos problemas, às vezes uma dor de dente, uma dorzinha que nós temos aí no nosso corpo, e vejamos, eles com tantas limitações conseguem superar, conseguem seguir adiante. Então já é um grande exemplo para nós. E hoje, meus caros, o nosso tema é a porta estreita. Ele foi retirado do livro Abrigo, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então é o item 12. E esse tema, a porta estreita, aliás, Emmanuel tece bons comentários, nós nem precisaríamos falar aqui. Fico até com vergonha. Ai, meu Deus, depois de tudo que Emmanuel escreveu, como é que nós vamos conseguir transmitir? Porque Emmanuel, na sua superioridade, ele, com poucas palavras, ele passa, não é, toda a mensagem. Mas, de qualquer forma, vamos tentar aqui passar um pouco as nossas reflexões sobre o tema. Ele escreve já de uma maneira muito oportuna, quando pudermos, vamos ler. Mas também esse tema, porta estreita, na verdade, nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 18, não é? Nos itens 3 a 5. A porta estreita. O capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vejamos como esse item, a porta estreita, também tem muita relação com esse capítulo do Evangelho. E nestes itens, aliás, a porta estreita, esse próprio tema, na verdade, quem nos falou foi nosso Mestre Jesus, não é verdade? Está lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Vamos só ler o trecho do Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículos 13 a 14. O de Lucas é um pouco mais longo, mas a ideia é a mesma. Em que Jesus nos diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Então vejamos a superioridade do nosso mestre, verdade? Ele que se aproveitava dos acontecimentos, do dia a dia do seu povo, para nos trazer as suas lições. Porque nós sabemos que ele não nos deixou nada escrito. Ele transmitia os seus ensinamentos. E até talvez por saber que isso poderia se perder, se ele realmente passasse tudo, né, todo aquele seu ensinamento, ele nos passava muito por parábolas, por alegorias, comparações, metáforas.
não é verdade? Por quê? Essas histórias, elas ficam gravadas na nossa mente, na nossa consciência. E nós conseguimos, então, transmitir. Aliás, isso é muito utilizado até hoje na educação das crianças, não é? Em que nós contamos histórias simples, mas com um fundo moral. Quantas histórias aí que nós não conhecemos, não é? Que nós até nos lembramos da nossa infância, algum tempo atrás. Por quê? Porque eram aquelas histórias simples, marcantes, e que nos traziam alguma lição. E que, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo também de uma outra forma. Como um livro. Não é? Assim, nós vamos ler com 20 anos, nós vamos aprender, entender de uma forma. Se vamos ler com 30, com 40, com 50, cada vez que nós vamos reler determinado livro, nós vamos percebendo aspectos, ensinamentos que nós não enxergávamos lá atrás. Então, vejamos a superioridade dele, porque foi o que ele disse, que ele falava por parábola para aqueles que tivessem olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou seja, quem pudesse compreender tudo aquilo que estava por trás. Então, a pessoa que ainda estava fechada para esses ensinamentos ia apenas ver ali uma historinha simples, boba talvez, né? Até rir de tudo aquilo. Como é que pode uma coisa simples desse jeito? Mas para aquele que já despertou, né, para a realidade espiritual, vai conseguir enxergar de uma outra maneira. E aí nós temos várias parábolas no Evangelho. Alguns estudiosos, né, entendem que essa parte da porta estreita seria uma parábola, outros não. Por quê? Na parábola nós temos uma história envolvendo pessoas mesmo, não é? Do dia a dia do povo de Jesus que ele se utilizava. Um exemplo de parábola célebre, a parábola do semeador, não é? Daquele homem que saiu a semear, que aliás é uma parábola muito bonita. Quantos ensinamentos nós não podemos tirar? Pena que não é o tema hoje, mas já tivemos ou teremos esse tema porque também é muito esclarecedor, é muito consolador. Mas um exemplo, nessa parábola nós temos então esse homem que saía a semear, algo tão comum na época de Jesus, até hoje em dia, né? Nós temos aí no campo rural a questão das plantações, da semeadura, não é verdade? E nesse caso, então alguns já entendem que não é uma parábola, como José de Souza e Almeida, no livro As Parábolas, porque, na verdade, nós não temos aqui uma história, né? Ele usa uma alegoria, claro, uma comparação para nos trazer um ensinamento. E da onde será que Jesus tirou isso? Porque, no geral, nas nossas casas, nós temos uma porta, um tamanho padrão, não é verdade? Não tem uma porta larga, uma porta estreita, um tamanho geralmente padrão, e talvez, né, provavelmente na época dele, não era tão diferente. Ocorre que também muitos estudiosos dizem que Jerusalém, naquela época, havia um muro, né, era fortificado, como as cidades aí da antiguidade, na idade, isso até antes de Jerusalém, na verdade, mas as cidades de antigamente eram menores, né, havia muita invasão dos bárbaros estrangeiros, enfim, e era preciso que houvesse uma fortificação. Até hoje em dia nós temos aí cidades antigas que mantém esses muros até hoje em dia, virou algo histórico, não é verdade? E antes era muito comum isso, nós termos estes muros, não é verdade, para proteger a cidade. E em volta desses muros nós tínhamos os portões, né, para as pessoas entrarem. Então sempre havia aquela porta principal, que era uma porta larga, para as pessoas entrarem, os camelos, os animais, enfim, as mercadorias. E como à noite essas portas eram fechadas, até por uma questão de segurança, eram menos soldados também, né, para a segurança, então, para a vigília ali, havia também portas menores, para que as pessoas pudessem entrar, então era feita uma segurança maior, uma vigilância maior durante a noite. Até nós temos, lembrando que uma dessas portas se chamava a Porta da Agulha. Por quê? Porque ela era muito estreita. Então, provavelmente, um dos trechos do Evangelho também, que quando Jesus fala que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, provavelmente muitos dizem também que ele estava se referindo a essa porta da agulha. Por quê? Quando o camelo ia passar, era difícil, tinha que tirar toda a bagagem que ele estava trazendo, na verdade, para ele poder passar por aquela porta que era muito estreita.
né? Então, não necessariamente Jesus estava se referindo ao animal mesmo, ao buraco da agulha, mas provavelmente a essa porta, não é verdade? Então nós tínhamos estas portas estreitas. E Jesus, observando o que ocorria ao seu redor, nos trouxe esse ensinamento. Por quê? É claro que ele observava que a maior parte das pessoas optava por passar pela porta larga, que era muito mais fácil, né? Não tinha nenhuma resistência, podiam passar várias pessoas ao mesmo tempo. Já a porta estreita era uma pessoa por vez, era muito mais difícil, né? Então, ele, observando isso, ele nos trouxe, então, esse grande ensinamento para as nossas vidas, que, aliás, nós podemos trazer até hoje, né? Para os dias de hoje. Então, por que será que Jesus falou que muitos preferem a porta larga e que larga é a porta da perdição? Vamos parar para refletir. Ora, o que significa nós passarmos pela porta larga? Então, nós vamos entender, até o Evangelho nos fala, Emmanuel, que nós passamos pela porta larga, isso já fizemos nas nossas várias reencarnações, então isso nós conhecemos muito bem, não é verdade? Nessa nossa trajetória de espíritos em evolução, nem sempre nós acertamos, não é verdade? E algumas vezes nós resolvemos ficar estacionados, algumas vezes nós preferimos nos acomodar, que às vezes é até mais fácil, né? Não fazer nenhum esforço, nós não precisarmos estudar, não precisarmos trabalhar, enfim. E aí, essa porta larga representa sempre aquelas situações em que nós nos acomodamos. Aquelas situações em que nós deixamos de trabalhar o nosso interior, em que nós ainda, não é, exercitamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que, aliás, os Espíritos nos falam lá no Livro dos Espíritos, que grande parte dos nossos defeitos, dos nossos vícios, se originam justamente do orgulho e do egoísmo. E, de fato, se nós formos parar para pensar, todos os defeitos que nós temos, todos os defeitos que os outros têm, os vícios que nós enxergamos na sociedade, por trás sempre vai estar o orgulho e o egoísmo. Então, todas as vezes que nós nos acomodamos, que nós não fazemos esse esforço para nos melhorarmos, nós podemos dizer que nós passamos por essa porta larga. E aí nós vamos saber das consequências, como ele nos diz, larga essa porta e ela vai nos trazer a perdição. No sentido de que, dentro dessa lei de ação e reação que nós aprendemos na doutrina espírita, nós acabaremos sofrendo as consequências disso. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, é claro, podemos fazer o que bem nos entendermos, mas também temos a responsabilidade pelos nossos atos. Como falamos, a semeadura é livre, mas a colheita é certa, ou seja, iremos responder por tudo aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Um exemplo, na nossa escola, quando estudávamos ou estamos estudando, depende de nós, não é? Fazermos o trabalho, a nossa frequência, estudarmos para a prova. Alguém fica lá em cima de nós? Não, você tem que fazer, nos obrigando. Não, temos o nosso livre-arbítrio. Mas sabemos qual é a consequência se nós não fazemos, não é? Se nós não trabalhamos, se nós não estudamos, se nós não perdemos, ficamos aquele tempo nos dedicando àquela atividade. E isso em todos os setores da nossa vida. Na nossa casa, por exemplo, se nós não tivermos o trabalho, não é, de arrumarmos as coisas, de fazermos uma faxina, de cuidarmos ali de uma manutenção da nossa casa, o que acontece? Aquela bagunça, não é? Aquele caos. Então até podemos, não é? Podemos cruzar os braços e ficar lá na televisão, mas sabemos as consequências. Então pode ser que algumas vezes nós não gostamos muito. Ai, meu Deus, tem que lavar a louça, tem que arrumar a cama. Mas se nós queremos uma casa em ordem, uma casa limpa, uma casa agradável, em harmonia, vamos ter que fazer. E aí, a partir do momento que nós enxergamos estes deveres, não é, de uma outra forma, sob um outro ponto de vista, ou seja, que a partir do momento que nós cumprimos com estes deveres, tudo
tudo se resolve de uma maneira melhor, nós encontramos uma harmonia, uma paz, conseguimos tudo aquilo que nós queremos, nós vamos então enxergando de uma outra forma. E aí nós falamos, não, vamos fazer agora, vamos fazer o que nos compete. Então, em casa, vamos arrumar a nossa cama, vamos lá fazer uma faxina, lavar a louça, enfim. E pronto, depois nós vamos ter um outro momento do lazer, há momento para tudo na vida, não é? Então a questão é de nós somente nos organizarmos, termos esse bom senso. Temos o momento do descanso, o momento do lazer, temos o momento do estudo, o momento do trabalho, o momento de cuidarmos da casa, de cuidarmos também dos nossos parentes, dos nossos amigos, não apenas do ponto de vista material. Basta que nós estejamos um pouco mais atentos a tudo isso, um pouco mais vigilantes. E muitas vezes, infelizmente, nós acabamos nos esquecendo, nos tornando invigilantes. E nesse sentido, nós aprendemos também que quando nós desencarnamos e vamos aí para a pátria espiritual, nós percebemos tudo aquilo que fizemos de errado. De certo, claro, de errado, enfim. É como aquela tela mental, né? É um filme, se houvesse um filme que passasse tudo aquilo que nós fizemos, não é? Que algumas vezes nós tentamos colocar debaixo do tapete, mas chega uma hora que não tem jeito. Vai estar tudo lá para nós enxergarmos, não é? Para nós constatarmos onde erramos, onde acertamos. E aí, quando nós percebemos o nosso erro, ficamos até com vergonha. Nossa, deixa eu reparar tudo isso, não é verdade? Só que, muitas vezes, quando nós retornamos cheios de bons propósitos. Não é? Não, porque nós vamos realmente reparar tudo, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para sermos pessoas melhores, para acertarmos, para não errarmos mais. Só que muitas vezes, quando voltamos, o que acontece? Acabamos nos esquecendo. Acabamos nos acomodando e optando pela porta larga. Nesse sentido, nós temos tantas histórias, não é? No livro Os Mensageiros. Alguém já leu? Os Mensageiros? Do André Luiz. Depois, quem não leu ainda, leia. É muito interessante porque lá são várias histórias, não é? De médiuns, expositores, que também saíram lá do nosso lar cheios de bons propósitos e acabaram falhando nos seus propósitos, que muitas vezes nem era exigido muito. Até uma outra história do Alberto Nogueira, está no Instantes da Vida, do Irmão X, que era outro, que fez um propósito de realmente ser uma pessoa melhor. Aliás, quando ele viu tudo que ele havia feito de errado, ele pediu tudo de ruim que podia ter. Ele queria ter lepra, ele queria ter câncer, ele queria ter... tudo que a gente imaginar de ruim, ele queria ter, para poder se regenerar. Não é, né? E aí, então, foi dito para ele, olha, Alberto, nós não exigimos sacrifício, apenas a misericórdia, apenas determinadas renúncias. Né? Nós não precisamos ser mártires, né? Não precisamos realizar aí grandes coisas, passar por tantos sofrimentos. Até porque a misericórdia divina ela é muito grande, não é? Então, Deus compreende também as nossas falhas, os nossos deveres. Ele nos vê como crianças espirituais ainda. Não é? Como nós vemos as nossas crianças que às vezes caem, que às vezes teimam em algo que não deveria ser feito. E aí temos paciência. Olha, calma, vamos ter paciência, vamos ensinar, claro, orientar. Mas vamos ter paciência, porque uma hora ela vai chegar lá, né? Uma hora ela vai amadurecer. É assim que Deus nos vê, como essas crianças espirituais. Então a misericórdia divina realmente é muito grande. Né? Então sempre nos concede essas oportunidades de recomeço, de irmos então nos reajustando aos poucos. Por mais que tenhamos errado, nós temos essa oportunidade de reajustarmos aos poucos, não é? Irmos passo a passo nos aprendendo, nos regenerando. Então, apenas foi pedido a ele que ele então desenvolvesse a atividade no centro espírita como médium umas 8 horas por semana. Não é muito, não é? 8 horas por semana? Razoável, bem razoável. Né? Para quem havia errado tanto, foi pedido, né, até bem pouco para ele. Então tá, aí ele voltou com esse bom propósito. Não, então realmente não me custa, né? 8 horas no centro, não é nada, tudo mais. Aí o que acontece? Determinada ocasião, os mentores lá do centro precisavam dele para que exercesse determinada atividade numa assistência espiritual, e aí foram até a casa dele.
E ele, então, se negou a ir ao centro, né, para poder ajudar. Com desculpas. Ah, não, porque agora eu não tenho tempo, porque agora eu tenho que cuidar da minha família, agora eu tenho que resolver problemas do trabalho, eu tenho que cuidar aqui da minha vida, das minhas coisas, e nunca tinha tempo para ir ao centro. Isso, meus caros, serve para nós refletirmos, não é? A respeito das nossas desculpas que às vezes nós damos. E nós gostamos muito de falar, não tenho tempo, não é? Quando nós falamos de fazermos os cursos, de desenvolvermos algum trabalho assistencial, o que mais nós ouvimos é que não temos tempo. Mas será que nem 2 horas? Pode ser que né, nós nem tenhamos tantos problemas, tantos defeitos aí como o Alberto, que precisava das 8 horas, mas será que pelo menos umas 2 horas a gente não consegue na nossa semana? Temos tantas horas aí na semana, na verdade, vou fazer as contas. Quantas horas que nós não temos na semana? Então, se nós tirarmos aí, não dá nem 1%, né? Tão pouco. Então, vamos parar para refletir nesse sentido. Muitas vezes falamos, ah, não, porque eu ainda estou estudando, não é? Ainda estou trabalhando, tenho a minha família. Mas vejamos que para fazermos o bem, a caridade, nós também precisamos arrumar um tempo. E para isso não precisamos também de grandes obras, de grandes acontecimentos. Nós, na verdade, podemos até exercitar essa caridade dentro do lar mesmo, né? Fazendo essa parte que nos compete, dentro da casa, como nós falamos de arrumar aí a nossa casa, o nosso lar, no nosso trabalho também, exercitando da melhor maneira possível as nossas obrigações, evitando aí a maledicência, exercitando a tolerância, a paciência, tantas coisas que pequenas virtudes que nós podemos exercitar no nosso dia a dia, isso já é a caridade. Não precisamos também de um tempo específico, não necessariamente. Mas, ao longo da nossa existência, do nosso dia a dia, da nossa vida, nós podemos, então, irmos exercitando todas essas qualidades. E aí nós entramos, então, na porta estreita. Porque na porta larga nós sabemos muito bem, não é? Já sabemos muito bem o que significa passar pela porta larga. Temos aí vários exemplos dos nossos amigos espirituais que nos contam a realidade do plano espiritual que ocorre do outro lado. Então vejamos que nós teremos uma vida melhor ou não, uma vida de mais paz ou não, dependendo daquilo que nós fizermos hoje. E nós não precisamos esperar o nosso desencarne para isso. Na verdade, nós podemos desde hoje, modificarmos a nossa vida, os nossos propósitos. Então, quando nós falamos do paraíso ou do inferno, nós aprendemos também na doutrina espírita, não há um lugar específico. Olha, aqui é o céu, aqui é o inferno, aqui é o... Não há um lugar específico. É uma condição que nós estamos vivenciando. Então, apesar de estarmos nesse mundo de expiação e de provas que nós aprendemos na doutrina, será que nós já não podemos gozar, vivenciar uma felicidade relativa? Certamente que sim. Né? Já podemos dizer que vivemos aí num paraíso ou no inferno relativos, dependendo da nossa vida, dependendo daquilo que fizermos da nossa vida. Então, olha a responsabilidade que nós temos do nosso dia a dia. Todo o conhecimento que nós já estamos adquirindo. Não adianta nós desencarnarmos, chegarmos do outro lado e falar, eu não sabia. Sabia sim. Você estava lá no dia 25 de setembro, 10h30, ouvindo a palestra, e ouviu. Não adianta falar que não ouviu. Você ouviu sim. Então, meus caros, não dá mais para dar essa desculpa. Mas não vamos desanimar também, porque também não se exige que ninguém vire santo da noite para o dia. Não é isso. Não é? Nós vamos criar asinhas e sair voando aqui todo mundo. Não é isso. Mas é que nós possamos, a partir de agora, irmos refletindo, cada um de nós, o que nós podemos melhorar na nossa vida. O que Deus espera de nós. E aí Emmanuel coloca a porta estreita, muito interessante, nós podemos ter 2 visões, né? 2 entendimentos. O primeiro aqui que ele coloca é que, muitas vezes, os sofrimentos que nós passamos, as dificuldades, então, é um problema de doença temporário,
É um problema lá na nossa casa, algumas brigas, algumas discussões, rompimentos, separações. São problemas também no trabalho, com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho, talvez o desemprego também, momentaneamente. Enfim, tantas situações aí que nós temos aí de conflitos, de dificuldades, que na verdade são oportunidades para o nosso crescimento. Também são a porta estreita. Então vejamos a questão da doença. É aquele momento em que nós precisamos parar, não é? Precisamos descansar um pouco. Precisamos cuidar de nós, cuidarmos da nossa saúde, do nosso equilíbrio. É até bom, porque aí passamos a valorizar os momentos de saúde, não é verdade? Então, se deixamos de praticar determinada atividade que deveríamos, aí nós falamos, nossa, quando eu voltar a ter a minha saúde, como eu vou ver de uma outra maneira? Não é? Como eu vou mudar a minha vida, passar a ter uma nova vida a partir de agora, não é verdade? Isso em várias situações. Na nossa casa, esses problemas aí com os nossos parentes, as dificuldades, os conflitos, são oportunidades, não é, que nós aprendemos. Para exercitar a nossa tolerância, para exercitar o que é a nossa paciência, para exercitar o nosso perdão. Jesus que falou tanto do perdão, não é, que nós deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Então, são várias oportunidades que nós temos de nos reajustarmos. É claro que todo mundo queria viver no mundo perfeito, não é? Naquela situação ideal, é claro, com saúde perfeita, uma casa com ar bonito, um emprego bom. Quem não quer isso, né? Mas em algumas situações, nem sempre nós temos tudo isso. Não temos, mas podemos trabalhar para termos. Nós podemos modificar a realidade à nossa volta. Jesus já nos disse, não é, que nós somos deuses. Jesus não falou que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais? Será que nós acreditamos mesmo nisso? Então vamos parar para pensar nessas palavras, nessa fé que é transformadora. Então vamos fortalecer a nossa fé, essa crença em Deus, em Jesus, no plano espiritual. Vamos fortalecer a nossa fé no sentido de que nós vamos conseguir tudo aquilo que nós buscamos. Mas principalmente do ponto de vista moral e espiritual. Não que seja errado a parte material. Precisamos trabalhar, precisamos nos manter, que todos queremos uma vida melhor, com mais conforto, mas temos que tomar cuidado, né? Para nós não nos acomodarmos, como nós vemos aí os vários exemplos da porta larga, e esquecermos das nossas obrigações, dos nossos compromissos, dos nossos deveres. E aí nós temos tantos exemplos, não é, daqueles que passaram pela porta estreita dos sofrimentos, nos dando a sua lição. O maior exemplo, como sabemos, é do Mestre Jesus, que desde que nasceu até o seu Calvário, nos deu o exemplo, não é, do amor, da caridade, da paciência, do perdão, da tolerância. Ele, né, que na sua superioridade espiritual, veio exatamente para exemplificar, que nem precisaria ter passado por tudo aquilo, mas para nos mostrar que nós também podemos, não é verdade? E ele que naquele momento mais difícil, quando estava lá na cruz, o que ele fez? Ele pediu para que o Pai perdoasse todos aqueles que estavam fazendo aquilo porque não sabiam o que faziam. E aí nós podemos pensar, mas Jesus, né, tão superior, eu estou tão longe de Jesus, mas quantos outros exemplos nós não temos na nossa vida, no nosso dia a dia? Vamos lembrar da Joana de Cusa, que na verdade é a Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo, né, que foi a Joana de Cusa, ela que também naquela época dos primeiros cristãos, que era a esposa de um senador romano, então tinha uma vida tão boa, né, rica, não precisaria se preocupar com nada disso, e realmente seguiu o Cristo, né, foi perseguida por isso. E ela lá com seu filho, quando foram, né, naquele momento do martírio, que iam ser mortos, né, dos primeiros cristãos, e aí o soldado vira para ela e fala, onde está, né, e o seu Cristo, quer dizer, ele só te ensinou a morrer? E aí ela dá o seu testemunho, não é? Dizendo, não, ele não só ensinou a morrer, como ele me ensinou a te amar.
Então vejamos que todos nós, quando nós nos conscientizamos dessas realidades espirituais, nós temos essa fé, essa fortaleza que nos faz seguir, apesar das nossas dificuldades. Vários outros exemplos, São Francisco de Assis também, que largou toda uma vida, né, de riqueza, de facilidades. Nosso próprio querido Francisco Xavier, Cândido Xavier, na verdade, que viveu exatamente para o próximo, com toda a sua renúncia. E de nós, o que Deus espera de nós? O que nós precisamos fazer para nos melhorarmos? Então é isso, que cada um faça essa reflexão. Onde nós podemos nos melhorar? Né? Como fazer para passar por essa porta estreita? E aí vamos exercitando, não é? Todas essas qualidades. Uma outra maneira de ver são as virtudes, né? A conquista das nossas virtudes no nosso dia a dia, da prática do bem, da prática da caridade. Então, num primeiro momento, nós podemos ter alguma dificuldade, mas precisamos dar o primeiro passo. Né? E aí, a partir do momento que nós fazemos isso, tudo fica mais fácil. Não é? Podemos ter aquela resistência, mas a partir do momento que nós resolvemos nos modificar, por mais que os outros às vezes não nos entendam, nós realmente vamos nos melhorando. E nós vamos sentindo isso no nosso próprio dia a dia, não é? Conforme nós vamos, então, modificando aí a nossa maneira de pensar, de ser, de agir, não é verdade? E vejamos que nós sempre vamos tendo estas novas oportunidades. Não é? Cada dia é um novo dia que surge, né, para nos mostrar que nós podemos modificar a realidade à nossa volta. Então não vamos desanimar, né, se ainda escorregamos, se ainda temos aí os nossos defeitos, os nossos vícios. O importante é nós nos conscientizarmos disso, olharmos para dentro de nós, exercitando o auto-perdão também, né, tendo paciência conosco mesmo, que é um dia após o outro. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, não é? Então, ele também nos compreende. Né? E, diante das nossas dificuldades, vamos fazer as nossas preces, pedindo a Deus, a Jesus, que nos auxiliem, aos nossos mentores, que fortaleçam os nossos propósitos, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. E aí, essa porta estreita, com o tempo, vai deixando de ser estreita. Não é? Nós já aprendemos a passar por ela e vamos efetivamente optando por ela, porque nós sabemos que do outro lado nós vamos encontrar uma vida melhor, vamos encontrar um mundo melhor, que é tudo isso que nós buscamos aqui. E podemos modificar a realidade, o nosso mundo, desde já. Basta nós termos essa vontade, termos essa consciência, a compreensão. Por isso que é importante, não é, essas palestras, para nós trocarmos essas experiências, reforçarmos os nossos bons propósitos, modificarmos o rumo das nossas vidas e seguirmos, né, continuarmos com a nossa vida, seguindo adiante, fazendo o nosso melhor. E aí nós seremos estes poucos os escolhidos, como diz o capítulo 18, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, no sentido de que todos nós somos chamados, todos os dias, não é? Para a nossa melhora, para o nosso progresso. Poucos são escolhidos, na verdade, são poucos os que realmente resolvem se modificar. E que nós possamos, então, meus caros, a partir de agora, optarmos, então, por passarmos por essa porta estreita. Muita paz a todos. Bom, agora a gente abre para as questões aí. Vou só passar para você aqui um resumo do que o Lourenço mandou para a gente pela internet. Ele está citando aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19, aquela passagem lá em que ele fala: conheço Jesus, conheço bem Paulo, e vós, quem sois? E aí ele fala aqui sobre a inversão de valores que está acontecendo na sociedade. Algumas pessoas se arvoram de ser melhores do que outros só porque frequentam uma religião, ou porque acham, por exemplo, Jesus com a sua capacidade moral e Paulo com a sua capacidade moral, por conhecerem e por praticarem religiões no qual a gente segue essas normas religiosas, elas são melhores que os outros. Julgam o outro, a outra religião. E aí ele comenta aqui no final que quando as pessoas estiverem realmente no caminho reto, justo, não vai mais necessitar nem da porta, porque a pessoa já está no caminho. Então, essa figura de linguagem que é a porta estreita só existe porque a gente ainda não se adequou ao caminho correto.
Loren, eu só tentei aqui resumir, tá bom? Espero que esteja... Você pode comentar aí. É isso aí, Lourenço, bom dia, né? Obrigado aí pela pergunta, por assistir, por participar. Espero que seja tudo bem com você aí. Bom, realmente, né, eu acho que isso é um grande problema de nós, muitas vezes, nos acharmos, porque nos dizemos cristãos ou espíritas de determinada religião, acharmos que nós estamos salvos, né, que isso é suficiente. E não é. Jesus mesmo já nos disse, não basta dizer Senhor, Senhor, não é para entrar no reino dos céus. Então não basta nós nos dizermos cristãos, dizermos que acreditamos já no mundo espiritual, que seguimos a doutrina espírita, se nós não exemplificamos. Se nós não agimos no nosso dia a dia. Até falamos da fé, mas a fé sem obras é uma fé morta. Tiago já nos dizia isso na sua epístola, né? Então é isso. Se nós não tivermos estas obras, se não tivermos o exercício do amor, da caridade, né, da paciência, da tolerância, até da convivência com as diferenças, não é? Porque o outro pode ter uma outra compreensão, seguir uma outra igreja, uma outra doutrina, não importa. Até porque todos os caminhos levam ao Pai. O que importa é nós praticarmos o bem, nós nos amarmos. E essa é uma linguagem universal, né? A linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem da caridade. Então, quando as pessoas começam a discutir, né, a questões doutrinárias, a se apegarem aos dogmas, aí já não dá mais, né? Aí já parte para um outro campo que nós não devemos entrar, não devemos seguir esse caminho, porque vai levar a discussões, vai levar a conflitos que não levam a lugar nenhum. Até Kardec mesmo já falou o que é o espiritismo. Se for para a pessoa querer conhecer, aprender, vamos falar. Mas se for para ficar discutindo, né, para ela ficar debatendo, então para quê? Né? Deixa ela com a realidade dela. Né? Então é isso que nós precisamos sempre chamar a atenção, para realmente para o exemplo, para a prática do bem, do amor, da caridade, não julgarmos o nosso próximo, exercitarmos a misericórdia. Agora é com vocês, gente. Não é com a gente mais não. Ele fez a parte dele, agora vamos às perguntas, às questões. Aproveitar que dá bem cheia a casa, tem gente com bastante ideias para questionar. Aproveitar então, agora passar a bola para o público. Quem? Gente do céu. Falou de porta estreita, o pessoal ficou preocupado, né? Ninguém? Tá todo mundo refletindo. Né? Qual porta que nós estamos entrando? É porque é isso, né? Ora nós passamos pela porta larga, ora passamos pela porta estreita, todos nós. Né? Ninguém é perfeito ainda, né, gente? Nós todos estamos no mesmo barco. Né? Queremos aí atingir o nosso progresso, a nossa melhora, e um vai ajudando o outro. Né? Por isso que nós falamos, tem até uma lei divina, a lei de sociedade, por isso que ela é importante, né? Porque um ajuda o outro. Não adianta nós falarmos, não, então, agora que eu tenho todo o conhecimento, eu vou me isolar, vou lá para o meio da montanha, do mato, da praia, de uma praia deserta, para realmente ser o verdadeiro cristão. Errado. Ledo engano. Né? Nós vamos mostrar que somos verdadeiros cristãos no convívio uns com os outros. Não adianta a gente querer fugir. Porque a gente pode falar, não, eu não quero, está muito difícil para mim, eu vou mudar de país. Adianta? Nós vamos carregar conosco os nossos problemas, as nossas dificuldades, vamos enfrentar outras situações lá, porque são os desafios que são colocados na nossa vida, não é? Para que nós possamos nos transformar. E por que não começar a partir de agora? Onde nós estamos? Vamos lembrar disso, estamos no lugar certo. Deus não errou, não. Estamos ali na casa certa, na família certa, no trabalho certo, para exercitarmos todas as nossas virtudes, para conquistarmos o nosso progresso. E vamos sempre lembrar também, não é, naqueles momentos de dor, de dificuldade, primeiro que eles passam, tudo é passageiro. E lembrar da oração dominical, quando nós falamos, Senhor, que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Né? Porque muitas vezes nós somos teimosos, queremos que se realize tudo do jeito que nós queremos. E às vezes as coisas não são assim. Precisamos passar por aquele momento por um aprendizado. Talvez tivéssemos aquilo que nós estamos querendo
aquilo ia levar à nossa perdição. Aquilo ia prejudicar o nosso caminho. Então vamos ter mais paciência, né? Vamos exercitar a nossa resignação, que é aquele consentimento no coração. Vamos aceitar aquele momento, tendo paciência de que ele vai passar. Não é mesmo? Só para terminar, acho que ficou bem claro. Eu costumo dizer que a porta estreita começa na reencarnação, né? Porque muitos espíritos, eu acho que quando voltam, ou quando tem que voltar, nós já somos vencedores por estarmos aqui. Porque muitos, no meio do caminho, já desistem. Então a porta estreita é a reencarnação já. Sim. Vir, né? Poder enfrentar a vida material já é o começo do processo da porta estreita. Estar aqui no mundo material, nessa situação de expiação e prova que acontece a todo momento, já é uma vitória. O resto é com a gente. Se a gente vai fazer um trabalho espiritual, porque a gente tem ânsia disso, acho que o trabalho espiritual começa antes na nossa casa, com os nossos familiares. Amando aqueles que estão próximos ali. Depois a gente vai pra rua amar os outros, mas vamos aprender a amar quem está perto da gente antes, né? A porta estreita é essa. Muitas vezes a gente fala, eu vou lá levar o pão lá fora, só para não ficar com quem está dentro, porque a minha família dá um trabalho. A porta estreita é ali, a nossa casa também. Então a gente tem que começar o trabalho ali. Amor, família, consegui. Então vamos amar os outros agora, porque eu já sei como é. Também tem isso, né? Não fugir. Porque muitas vezes a gente fala do trabalho assistencial e muita gente usa isso como fuga também. Eu vou fazer o trabalho espiritual, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu vou fora. E aí a pessoa está sempre fora, né? Tá fazendo um monte de coisa espiritual. Aí quando vai para o mundo espiritual, muito bem, agora volta para fazer um trabalho espiritual dentro da sua família. Ou que é pior, né? Às vezes a pessoa tá fora por isso e não tá com aquele verdadeiro amor, né? Aquela verdadeira caridade, muitas vezes faz por fazer, né? E aí não vai adiantar muito também não, né? Nós vamos chegar do outro lado sem luz. Aí nós temos lá, o irmão Jacó já nos conta, né? No Voltei, que nós realmente precisamos fazer a caridade, o bem, com esse amor no coração. Isso é importante. Bom, muita paz a todos, obrigado pela atenção, um bom domingo, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus. Então vamos agora agradecer ao Pai a oportunidade desse aprendizado dessa manhã e vamos doar um pouco dessa energia que a gente tem, energia de amor que a gente chama de vibração. Eu costumo dizer que toda vez que a gente vibra, a gente está doando esse amor para o mundo inteiro. E por mais que a gente não ache isso, a gente, mas você acha? A gente vibrando aqui nessa salinha, a gente está transformando o mundo? Tá. A nossa intenção, essa boa intenção, ela vibra e derrete essa camada de aspectos ainda obscuros que existe no mundo. Então, toda vez que a gente vibra, a gente não pode esquecer que em vários lugares do mundo tem muitos grupos fazendo o mesmo trabalho, constantemente. Então, é muito importante esse momento da vibração. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, vibrando amor, paz. Que o mundo possa se iluminar cada vez mais. Então vamos imaginar uma luz, uma grande luz em volta do nosso planeta, trazendo para esse mundo mais paz, mais tranquilidade, mais esperança, que esse mundo precisa tanto. Mundo escola, mundo de aprendizado, mundo que nos dá oportunidade de evolução. Que essa grande luz penetre em todos os corações dos reencarnados e dos que ainda estão esperando novas oportunidades para voltarem para a experiência na matéria. Que essa luz permaneça no coração de todos, onde quer que estejam. E nesse instante, Pai, agradecidos que estamos por mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, de evolução mesmo. Evolução das nossas intenções, evolução do nosso pensamento para coisas melhores, evolução da nossa condição moral, para que possamos ter mais oportunidade na vida diária, para sermos melhores com o nosso irmão. Pedimos, Pai, licença para encerrar esse trabalho dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus.